Reflexão do dia, Jó 5. Neste capítulo do livro de Jó, nós temos o discurso de Elifaz. E, como tenho mencionado, o livro de Jó apresenta uma sucessão de discursos nos quais os amigos de Jó manifestam seu pensamento em relação a Deus, suas posições em relação a vários temas da teologia, e, inclusive, aproveitam a oportunidade para deixar claro que entendem que Jó deve estar em pecado, e isto explicaria o seu sofrimento. Entendemos o modo como Jó protesta, se queixa, não aceita aquela acusação e a história vai se desenrolando. Apesar disso, é interessante observar algumas das argumentações colocadas pelos amigos de Jó à medida que eles vão falando. E este capítulo, particularmente, traz algumas verdades preciosas, alguns conceitos interessantes ao falar do agir de Deus em relação ao homem e dessa relação entre o homem e Deus. Por exemplo, este capítulo fala de um Deus que cuida dos necessitados e dos aflitos. É um capítulo que fala de um Deus que eleva os abatidos. Por outro lado, é um Deus que rejeita os soberbos, os altivos. E não é este o único texto da Bíblia em que aprendemos a respeito desta atitude de Deus a partir da atitude do homem. Aquele que se exalta, diz um outro texto, será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. O próprio Jesus ensinou a esse respeito. Aqui, Elifaz lembra então que Deus dá uma atenção especial àqueles que reconhecem sua fragilidade, que reconhecem sua limitação, porque isto abre a porta para que se busque a Deus e abre a porta para uma atitude de dependência. Por isso aprendemos que este é o caminho a ser seguido. O capítulo mencionado ainda ensina sobre o cuidado e a proteção de Deus para com o homem que nele confia e que nele espera, mas dedica uma atenção especial a um outro tema que é a disciplina. A ideia de que o nosso Deus é um Deus que está pronto, inclusive, a disciplinar por amor. Um Deus que está pronto a mostrar o caminho e a apontar um caminho, cuidando de nós. A mesma imagem é evocada no livro dos Provérbios e em outros textos do Novo Testamento, como na carta aos Hebreus. Nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco e, por seu amor, nos instrui. Por seu amor nos orienta, por seu cuidado para conosco e por seu desejo de que acertemos em nossas decisões, escolhamos adequadamente o caminho a seguir e colhamos os frutos dessas escolhas, é um Deus que muitas vezes e de muitas maneiras fala ao nosso coração. Há momentos nos quais a disciplina divina nos alcança com alertar-nos em relação ao rumo que estamos dando à nossa vida. Conquanto Deus nos poupe, muitas vezes, dos sofrimentos que seriam naturais, algumas vezes Deus usa circunstâncias e situações para chamar a nossa atenção quanto ao fato de que estamos tomando um caminho indevido ou dando à nossa vida um rumo que não deveria ser dado. É por amor que algumas vezes Deus nos corrige. É por amor que algumas vezes Deus permite que soframos por um tempo, para que nos apercebamos dos efeitos e dos resultados de escolhas equivocadas ao longo do nosso caminho. O texto quer nos ensinar, como Tiago faz, que o sofrimento deve nos fazer refletir sobre o amor de Deus por nós. E nesses momentos de disciplina devemos nos sentir amados e cuidados. Assim como no livro dos Provérbios aprendemos que o pai que ama corrige, em nossa relação com Deus percebemos que algumas vezes o seu amor para conosco é demonstrado no modo como ele chama a nossa atenção para os rumos que temos dado à nossa vida. Vale a pena estar atentos ao amor de Deus, manifesto de muitas formas e em muitos momentos, no seu desejo imenso de que sábias escolhas nos façam mais felizes. Amém.